é o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cristo, Cordeiro eterno, imolado desde antes da fundação do mundo, e que é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Hoje eu lerei em João, no capítulo 8, quero ler do verso 30 em diante. Diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus, porque alguns disseram que tinham crido nele, disseram, olha, a gente crê em ti. Então, por causa disso, Jesus disse a esses judeus, todos religiosos, que haviam crido nele. Todos esses judeus criam no Velho Testamento e agora, ao ouvirem Jesus, disseram, nós cremos que tu és o Cristo. Então Jesus disse a eles, sem se impressionar, se vós permanecerdes na minha palavra, no Evangelho, no meu ensino, vocês disseram que creram em mim, vocês têm Velho Testamento, vocês têm templo, vocês têm sinagoga. Agora, se é para crer em mim, é em mim. Deu para entender? Não é no templo. Não é no Velho Testamento, nem é na sinagoga. É em mim e na minha palavra. E é para permanecer, sendo esta uma expressão que significa obedecer, estar, plantar-se, enraizar-se, obedecer, seguir. Assim, eles dizem, nós cremos em ti. E Jesus disse, só um minutinho. Se vós permanecerdes no Evangelho, no meu ensino, sereis verdadeiramente meus discípulos. Não basta dizer que crê em mim. Ouvir com histórico, com narrativas e com pedigree, com passados. A relação comigo começa no dia chamado hoje. E vocês não creem em mim porque se impressionaram. Vocês só serão considerados por mim gente que crê em mim, porque o importante não sou eu dizer que creio em Jesus, é Jesus crer que eu creio nele. Dizer que crê em Jesus, Tiago, irmão de Jesus, diz, fazes bem. Até o diabo crê mais do que isso, crê e treme. Crê e treme. E aí o pessoal está pensando que basta dizer eu creio em Jesus. Que a decisão está do lado de cá. Decisão não está no meu lado. E nem eu tapeio a Deus levantando a mão e dizendo, eu creio em ti. Eu creio em ti, não encontrei nada melhor na vida, eu creio em ti. Isso aí não muda nada nos céus. O que muda é quando Jesus diz, vocês creem em mim? Então prestem atenção. Se, tem um se. Não basta dizer eu quero. O que define tudo é se Jesus quer o que você diz que crê. Se você diz que crê e Jesus diz que o que você crê, ele chama de crença, chama de superficialidade, chama de superstição, chama de política relacional, chama de qualquer outra coisa, mas não chama de fé. Se ele ouve você dizer que crê e ele não valida a sua fé, é aí que mora o perigo. Temos crido em ti. Então ele lhes diz, se vós permanecerdes no Evangelho, as minhas palavras são as palavras que ele ensinou. São aquelas que
fazem o conteúdo do Evangelho, que ele encarnou, pelo qual e pelo que ele morreu. Se crerdes nas minhas palavras, vós sereis então verdadeiramente meus discípulos. Do contrário, você é cristão do cristianismo, você é evangélico dos evangélicos, você é reformado dos protestantes, você é católico dos católicos, mas você não é verdadeiramente meu discípulo, diria Jesus. Você é discípulo de Calvino, você é discípulo de Armínio, você é discípulo de Lutero, você é discípulo dos pais da igreja, você é discípulo de novos pentecostais, você é discípulo de denominações, de doutrinações, de escolas dominicais, mas você verdadeiramente não é um discípulo. Você conhece o Velho Testamento, tem prazer na lei de Moisés, gosta das histórias miraculosas do Velho Testamento, quase todas terminando também em muito derramamento de sangue, imolamento de inimigos, decapitação. Você adora ver isso tudo, gosta do Senhor dos Exércitos, gosta das guerras, das batalhas, você gosta da Bíblia e você acha Jesus a coisa mais bonita que já passou pela face da terra, mas é só isso. Então, verdadeiramente, você é só isso, mas não é verdadeiramente meu discípulo. Você é discípulo dessas coisas, mas você não é discípulo de Jesus. Eu ouso, infelizmente, dizer que quase a totalidade dos cristãos da terra são discípulos de coisas, de igrejas, de grupos, de homens. Comem capim em nome dos homens. São ovelhas do pasto de muitos e muitos milhões de perversos que viram que o nome de Jesus pode ser uma grande fonte de lucro, como aconteceu na história inteira. Mas não são discípulos de Jesus. São discípulos das coisas que usam o nome de Jesus, contra o Evangelho, contra a palavra da vida. E Jesus prossegue, e só assim e só se vocês obedecerem o Evangelho, é que sereis de fato meus discípulos, e então tereis a experiência da verdade. Conhecereis a verdade, e conhecer aqui é experienciar, é conhecimento factual, existencial, provado, viajado por dentro da vida. Conhecereis a verdade, e a verdade não é um corpo de doutrinas, a verdade é o Espírito, a verdade é o Evangelho, a verdade é o ensino, a verdade é a obediência ao ensino. E Jesus disse, ninguém conhecerá se o que eu ensino é verdade, a menos que obedeça. Só se obedecer saberá que é verdadeiro. Não dá para saber sem a experiência da entrega, sem o salto na fé, sem o abandono para provar com confiança, entregue e descansada o fato de que Deus é bom. Só assim. Não está na mão de vocês. Agora a gente crê. Não. O que interessa é saber se eu creio no que vocês dizem que creem a meu respeito. E eu só reconheço fé naqueles que dizem que creem em mim, se eles permanecem, se eles buscam crescer no Evangelho, na prática da palavra. Aí eles se tornam de fato meus seguidores, porque estão obedecendo minha palavra. E então, em assim fazendo, dando este passo, eles provam, eles conhecem, eles ficam sabendo que é verdade. E uma vez que eles conheçam a verdade,
pela prática, pela experiência, pela confiança praticante, essa prova da verdade, esse conhecer da verdade, esse experienciar da verdade, liberta. Liberta das mentiras, das hipocrisias, das fantasias, das grandiloquências, das diplomações, das academias, das palestras decoradas, nos liberta dos clichês, nos liberta das modas, nos liberta dos modos das modas, nos liberta da geração perversa, nos liberta da maioria política, nos liberta dos cultos ideológicos, nos liberta dos ídolos mentais, filosóficos, psicológicos, nos liberta dos afetos adoecidos, nos liberta das relações que nos perversificam, liberta das idiosincrasias crescentemente, liberta do egoísmo, da maldade latente, escondida, nos liberta dos nossos surtos de luciferianismo, de supremacismo, de preconceito, nos liberta da mentira, nos liberta do auto-engano, nos liberta das miragens que seguimos e daquelas que propomos, nos liberta, nos faz olhar para nós e nos enxergarmos e respondermos a verdade a nosso respeito. Isso acontece quando eu manifesto a fé que Jesus chama de fé. Isto só acontece se eu permaneço em obediência crescente, comprometida com o Evangelho, não como moral externa, mas como espírito, consciência, que produz decisões, que provoca metanoias, mudança de mente, e que me faz ser alguém que anda na disciplina de Jesus. Por isso eu sou discípulo, e ao experimentar isso e me entregar cotidianamente a isto, eu vou conhecendo que o Evangelho não é um corpo de doutrinas ou de informações exteriores, ele é pura verdade, ele coincide com a vida, ele transforma o ser e liberta a consciência e muda os caminhos. Aí esses que tinham crido, olha só a viagem desse pessoal. Eles tinham acabado de dizer: a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esses que tinham crido, ao ouvirem Jesus dizer isso, lhe responderam: ó, não apela, Jesus, pelo amor de Deus. Somos descendência de Abraão. Temos Velho Testamento, a gente só está te incluindo. Nós já temos nossa Bíblia, ela vem desde muito tempo, a gente tem nossas convicções. Nós estamos fazendo o favor e te dando o privilégio de te incluir nas nossas crenças. Nós estamos te colocando, é como quem põe um Novo Testamento no Velho. Estamos te fazendo o favor de te encadernar nas nossas crenças. Então, presta atenção com quem que você está falando, porque nós somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Que mentira! Que mentira! Abraão foi escravo de Faraó, entregou a mulher a Abimeleque e a Faraó. Isaac fez a mesma coisa. Jacó e seus filhos foram escravos no Egito por 430 anos. Foram escravizados muitas vezes por outros povos em alternância, até que foram para a Babilônia. E ficaram 70 anos em escravidão, voltaram e nunca mais tiveram liberdade plena. Chegaram aos dias de Jesus debaixo de escravidão. Tinham sido escravos de Alexandre o Grande, escravos de
Seleuco e de Ptolomeu alternadamente, depois escravo dos romanos, agora eram subservientes totalmente aos romanos e pagavam impostos. E vem tirar essa onda: olha, a gente tem Velho Testamento, somos descendências de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Nós estávamos te dando o privilégio de te incluirmos nas nossas crenças. Mas vamos diminuir, menos. Como é que tu dizes? Sereis livres. Livres de quê? Livres de quê? Tu estás vendo alguma corrente nos nossos braços? Livres de quê? A religião, quando se estabelece como espiritualidade empedrada, ela não deixa o homem passar daí. Se vem a palavra que revolve do interior para o exterior, que diz para o indivíduo que por fora é cultuado, que por dentro ele é escravo, essa afirmação é insuportável para o religioso, jactancioso, que está querendo fazer o favor a Deus de incluir Jesus como nome no panteão das crenças dele, e não mais do que isto. Junto com Moisés, com todo mundo mais. E com quem mais ele queira incluir, sem falar que o Deus principal é ele próprio, que ele decide quem é que faz parte do panteão dele. Esse indivíduo que diz: nunca fui escravo de ninguém, como é que tu dizes sereis livres? Replicou-lhe Jesus a todos eles, os que tinham crido, os crentes, esses que tinham feito o favor de levantar a mão: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vocês não pecam, não? Estão pecando aqui na minha cara, dizendo que, mentindo, primeiro dizendo que nunca foram escravos, e depois não tendo a capacidade de se enxergar ou não querendo se enxergar para ver a multidão de escravidão, de vício, de ódio, de inveja, de cobiça, de competição, de dissimulação, de hipocrisia que vocês vivem, escravos ao engano. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa. O escravo tem dias contados. O escravo não é permanente. O filho, sim, é permanente, fica para sempre. Vocês não. Vocês têm dias contados. Vocês são filhos de um contrato perverso. Mas se o filho, que é esse que veio para ficar, vocês são filhos dos contratos da escravidão. Moisés ofereceu a vocês um contrato de escravidão. Eu, filho, estou oferecendo o trato, o testamento da libertação. O escravo, e vocês são filhos do contrato da escravidão. Esse contrato tem dias para acabar, e quem quer que o tenha imposto também. O filho é que fica para sempre. Assim, pensando nisto, tendo isto, pois, como princípio, entendam: o filho, se o filho vos libertar, aí então verdadeiramente sereis livres. Os outros contratos são contratos de escravidão. Eu sei que, do ponto de vista genético, vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês vejam como Jesus não se impressiona com esse pessoal que levanta a mão, que diz que é crente, que é cristão, porque não interessa a fé que você diz que tem nele. A única coisa que interessa é a fé que ele sabe que você nele tenha. E se ele chama isso de fé. E se você, por causa dessa consciência, permanece em obediência crescente ao Evangelho,
praticando e se entregando dia a dia a Ele, para poder experienciar o Evangelho como verdade libertadora. Isso não tem nada a ver com religião, com pedigree, com história, não. É algo que tem que acontecer no coração de cada um que comete pecado. Você comete pecado? Se você comete pecado, você é escravo do pecado e precisa ser liberto pelo Filho. Por isso, não pergunte de que eu tenho que ser livre, porque senão você leva na cara. O leão de Judá te esmaga, rapaz. Mas te dá uma patada eterna. Não vem com mentira contra a verdade. Idiota. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois descendência de Abraão, mas vocês têm o DNA de Abraão, mas não têm o espírito de Abraão. Porque vocês que estão aí dizendo que estão fazendo o favor de me incluir nesse panteão, têm participado da conspiração para me matar. Vocês frequentemente olham para mim e veem como eu sou indesejável, como a minha presença é complicadora da existência controlada e presunçosa de vocês, que controladora e presunçosa de vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então eles responderam: nosso pai é Abraão, nós já te dissemos. Jesus lhes disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. A gente é filho se a gente pratica as obras do Pai. Se o Pai é bom, sejam bons como o Pai. Se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Mas agora vocês estão procurando matar a mim, que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus, do Deus de Abraão. Assim não procedeu Abraão. Abraão obedecia com radicalidade à palavra do meu Pai. Vós sois, sim, filhos do diabo. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. Mas Jesus lhes disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente vocês me amariam. Porque é impossível que alguém seja filho de Deus e não me ame. Porque eu sou a expressão do Deus amável, do Deus justo, verdadeiro, misericordioso. Se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente vocês me amariam, porque eu vim de Deus, estou aqui. Eu não vim de vontade própria, Ele me mandou, e eu expresso todo dia a natureza, o caráter e o amor dEle. Qual a razão de vocês não me compreenderem? Querem saber? É porque tem um bloqueio eterno, vocês bloquearam. Vocês se tornaram incapazes de ouvir o Evangelho. O Evangelho é insuportável, dá coceira nos ouvidos. Sabe por quê? Porque vós sois filhos do diabo. Vocês crentes que disseram que me aceitam, que me querem como verniz da religião de vocês, vocês são filhos do diabo. Ele sim é o vosso Pai. E vocês vivem para satisfazer os desejos do diabo. Vocês se solidarizam com o homicida, com o violento, com o que promete mortes. Então vocês são filhos do diabo, porque ele é que foi o homicida, ele é que é o pai do ódio desde o princípio. Ele jamais se firmou na verdade, ele escorrega para a mentira, ele é o pai da mentira, porque a verdade nunca está nele. Ele atenta como tentação para os outros, mas ele é mentira disfarçada de verdade. Quando ele profere a mentira, natural, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e vocês são filhos deles,
filhos do ódio, filhos da mentira, filhos do engano, filhos da hipocrisia, filhos das aparências falsificadas. Mas agora, porque eu estou aqui falando a verdade, vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim. Mas quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Quem é de Deus me entende. Por isso é que não me dás ouvidos. Porque o diagnóstico é miseravelmente este. Porque não sois de Deus. Senhor Jesus, que todo aquele que é teu creia de verdade. Que todo aquele que vem se enganando e mentindo contra a verdade, achando que está fazendo o favor de aderir a ti, que ele seja esmagado pela perturbação infernosa da verdade santa do Deus que é luz. E que o coração deles tenha chance ainda de se quebrantar e de conhecer Jesus. É o que eu te imploro em teu nome. Amém.